Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o João Neto, vice-presidente da Federação Brasileira dos Órgãos de Defesa do Consumidor, a FEBRACON. Muito obrigado, João, por ter aceitado o nosso convite. Antes de tudo, como tem sido o trabalho da FEBRACON para defender esse consumidor atual? Wendel, muito feliz em retornar aqui à TV Assembleia, agora não mais pelo PROCON Alagoas, e sim falando pela FEBRACON, né, a Federação Brasileira dos Órgãos de Defesa do Consumidor, a FEBRACON que veio para somar no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, junto com a Senacom, junto com a Associação dos PROCONs, e a FEBRACON tem sido fundamental no ano como nós estamos vivendo, no ano de crise, um ano que o país ele passa por uma crise muito grande e o consumidor brasileiro ele é propriamente dito mais prejudicado nessa situação. Então a FEBRACON veio para somar forças, veio para dar essa assistência jurídica necessária tanto aos órgãos de defesa do consumidor como ao próprio consumidor. João, a gente está num momento do país em que os caminhoneiros estão fechando as rodovias para discutir a questão dos combustíveis. Isso hoje, mas há muito tempo eu acompanho isso, você já esteve aqui algumas vezes, o PROCON já era ativo na fiscalização, já olhava, já questionava os postos de combustíveis, e hoje quase que os postos de combustíveis estão juntos nessa luta por dizer bem assim, olha, esse preço já está muito alto, tem que olhar isso. Como a federação pode analisar esse atual cenário de um item tão necessário para que o Brasil funcione? Nós já fomos até instados, Wendel, em relação a essa situação, essa crise nacional, né, com essa greve dos caminhoneiros, parando as principais, vamos dizer assim, BRs, né, principais estradas federais do nosso país, e isso para tudo Estado federativo brasileiro, isso para todos os estados, né? Se você precisa de água, se você precisa de combustível, se você precisa de alimento, isso não chega. Então, isso traz um resultado muito ruim para o consumidor, porque tudo onera, tudo valoriza. Ou seja, se a água valia um preço de R$1, ela passa a ser 5. Se o combustível aqui no estado, que já era um combustível caro, de R$4, passa a 8, passa a R$7. A gente tem estados em que o combustível está a R$10 o litro, então isso é um absurdo. Eu, quando estive à frente do PROCON Alagoas, nós ainda com os ânimos, vamos dizer assim, aflorados, né, querendo solucionar essa questão do combustível, nós tivemos vários apoios, né? Nós procuramos o Ministério Público, a Câmara Municipal de Maceió fez uma comissão especial de inquérito para investigar a questão desse preço, se havia ou não a questão da cartelização, mas a FEBRACON, ela já foi instada, já recebemos alguns ofícios de vários estados para ver qual é o papel da nossa federação em relação, né, a esses aumentos, esses preços abusivos aí do combustível. Nós já entramos em contato, com a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, conversamos com a nova secretária e estamos nos reunindo, tanto a Associação de PROCONs, FEBRACON com a Senacom, para ver a melhor solução para isso aí. Eu acredito que há uma briga de princípios, Wendel. Eu, na seara consumerista, defendo o princípio da vulnerabilidade, da hipossuficiência, dizendo que o meu consumidor, ele não tem condição de pagar aquilo. Já o fornecedor defende o princípio da livre iniciativa, da livre concorrência. Agora, esse princípio da livre iniciativa, da livre concorrência, ele tem que ter um limite. Nós, por questões principiológicas, não podemos passar do limite, porque passando do limite, aí é o que está acontecendo com o nosso Brasil, né? A máquina não aguentou, a caixa d'água ela só aguenta até uma certa quantidade, um certo volume. Se isso passar do limite, acontece o que está acontecendo, infelizmente, com o nosso país. Como fiscalizar um preço, no caso de um combustível como esse, quando o próprio governo tem um imposto muito alto e quando o próprio governo define como política de preço
uma relação ao dólar, que além de aumentar, tem a relação com o próprio valor do produto, que é tabelado em dólar. Juntando isso, como você mesmo colocou, o consumidor às vezes olha para o lado e vê os postos com preços muito semelhantes. Como analisar isso da presença da federação, da presença dos órgãos de defesa do consumidor e a livre concorrência e o mercado livre? É muito difícil porque nós temos que respeitar o outro lado da moeda, né? Nós temos que entender, e eu quero pedir licença aos telespectadores para dizer isso, nós temos que entender que existe um outro lado nessa relação de consumo. Na relação de consumo não só existe consumidor, existe o fornecedor também, que, como o Wendel falou, teve essa majoração aí dos seus créditos, tanto para compra como para revenda, por conta do imposto, né, aumentado. Nós enfrentamos aqui no estado um problema seríssimo, porque a pauta, ela aumentou na época que nós fiscalizamos e a gente ficou de mãos atadas, né? Nós ficamos de mãos atadas, fomos às ruas, aquele impacto, né, do PROCON e a rua ainda baixa um pouquinho o preço do combustível, mas logo após o preço voltou e voltou maior do que a gente estava fiscalizando. É o que está acontecendo com o Brasil. É muito difícil fiscalizar uma situação que o próprio governo federal deixou o país do jeito que está, infelizmente. Nós temos que reconhecer, e a população tem que reconhecer, que o dono, o proprietário, os funcionários, os gerentes lá, os responsáveis, até por essa tabulação do preço, né, do seu posto individual, ele não tem culpa, ele infelizmente é uma consequência da crise nacional, da crise política, institucional, econômica que está acontecendo no nosso país. É muito difícil, mas nós não vamos ficar de mãos atadas, né? Juntando isso, João, a gente tem olhado que outras ações também de prejuízo a esse consumidor, como o escândalo recente de diplomas que foram de ofertas de serviços à educação que não foram necessariamente o que era, o que parecia. Daí surgiu um movimento, a Febracon se associou, faz parte, é parceira, que chama Movimento Diploma Legal. Mais de 10 faculdades sendo colocadas como irregulares pelo que ofereceu. Como a federação pensa essa situação desses estudantes? Na verdade, Wendel, quando nós fomos procurados enquanto Federação Nacional, né, dos órgãos de defesa do consumidor, foi até muito difícil de digerir isso daí, porque quando a gente trabalha na educação, a gente espera o mínimo de ética, né? E quando nós fomos instados a estar junto, a dar esse apoio jurídico para maior segurança jurídica do movimento, então eu me assustei a priori, porque saber, né, que vários estados da federação estão envolvidos e o meu, né, o nosso estado de Alagoas. Eu sou vice-presidente de uma federação nacional, mas eu sou alagoano e a gente fica achando que isso nunca acontece, né, na nossa casa, mas infelizmente o estado de Alagoas, o interior, né, vários interiores, vários municípios do estado de Alagoas estão sendo prejudicados com esses alunos que estudaram 2, 3, 4 anos. Muitos colaram até grau, Wendel, e descobriram que o seu diploma é falso. Muito do que eu tenho visto, esses estudantes recebiam das faculdades a informação de que estava cursando um curso regular de graduação e, dependendo da situação, são diversas, são diferentes, ou a faculdade não tinha permissão para atuar na cidade, ou sequer tinha aquela vaga no curso, ou dava um curso de extensão. É um caso grave, né? É um caso gravíssimo e é um caso que envolve também o Ministério Público, estadual, federal, né? E também a sociedade como um todo prejudicada, né? A autoridade policial também é envolvida nisso daí, né? As nossas polícias. E os órgãos de defesa do consumidor é grave, Wendel, porque nós estamos tratando de educação, nós estamos tratando de, muitas vezes, um divisor de água na vida do ser humano,
né? A gente colocando numa balança o ser humano que teve acesso à educação, para um ser humano que não teve acesso à educação, a distância dessas duas pessoas é um negócio complicado, né? Então, a FEBRACON, quando foi instada a pronunciar, vamos dizer, o seu parecer jurídico, né, o seu parecer principiológico em relação a essa questão, movimento diploma legal, eu fiquei assustado. O que é que eles estão fazendo? A questão da regularidade da instituição. Existem algumas instituições no Brasil que elas têm permissão para funcionar em um determinado local. Vou citar aqui um exemplo, o Endel, o nosso companheiro aqui, ele é proprietário de uma instituição e a instituição do Endel, ela é legalizada a prestar os seus serviços no estado de Alagoas. Só que no estado de Alagoas, o Endel, ele só tem permissão de prestar esse serviço na cidade de Arapiraca e na cidade de Maceió. Só em 2 municípios alagoanos, nós temos 102. Aí vai lá o Endel e fornece esse serviço na cidade de Santana do Ipanema, na cidade de Marechal Deodoro. A instituição do Endel é legal se ela for ofertada na cidade de Maceió e na cidade de Arapiraca. As extensões disso daí é que é ilegal, é que é errado. O Endel não paga o imposto para as outras, vamos dizer assim, para os outros municípios. O Endel, ele só fornece tanto para o Ministério da Educação, quanto para, vamos dizer assim, para os órgãos fiscalizatórios nessa questão de imposto, da não sonegação na cidade de Arapiraca e na cidade de Maceió. Os outros municípios é uma prática ilegal, é um fornecimento de educação que não existe, você faz de conta, infelizmente, faz de conta que está lá estudando por conta da instituição. Nós que defendemos o consumidor, Federação Pró-Consumidor, como os PROCONs, como a Secretaria Nacional do Consumidor, o que nós estamos vislumbrando em relação a esse caso? Nós não queremos, e até conversamos com o secretário nacional, dessas políticas, dessa liberação lá do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, conversamos com ele a situação de não prejudicar o aluno. O aluno, ele é consumidor, o aluno, ele foi em busca de um sonho e isso, Wendel, acontecendo aqui no nosso estado, no interior do estado, que é muito, vamos dizer assim, gratificante você sair do interior, sair do sertão e dizer, eu tenho curso superior. E você, depois de 4, 5 anos, descobrir que o que você estudou é mentira, é uma ilusão, Como é que nós da federação vamos atuar em relação a isso? Eu garanti aos estudantes e aos colegas toda a segurança jurídica, toda a assistência jurídica que eles precisarem. O que é que nós estamos reivindicando do Ministério da Educação? Que esses alunos aproveitem, ao menos, a educação que eles foram em busca. É muito triste você chegar para um aluno desse, a instituição do Endel lá, do exemplo que eu citei aqui, nós sabemos que o Endel não tem nenhuma instituição, graças a Deus é honesto, mas o exemplo que eu dei aqui, a instituição do Endel, quem errou foi o proprietário, quem errou foram os prestadores de serviço, não o aluno. O aluno, ele foi semanalmente para a faculdade, o aluno, ele estudou, o aluno, ele se dedicou. Tem casos, Enio, que colegas aí de outros estados da federação passaram até em concurso com a vaga para nível superior. E quando eles foram assumir, foram empossados, tomaram posse. E depois veio esse problema lá no estado de Pernambuco, que resultou até numa CPI, numa Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa de Pernambuco, e cancelou a nomeação desse colega que passou, que estudou, que se dedicou, passou no concurso para nível superior e quando tomou posse, depois de ser nomeado, ele foi exonerado porque o diploma, o instrumento que comprova esse nível superior era falso.
A Febracon, nesse sentido, ela ajuda inclusive a entrar na justiça, pedir indenização? É possível isso? Estuda algum tipo de... A Febracon, ela vai auxiliar, né, os escritórios que estão parceiros nessa causa, porque o movimento Diploma Legal, ele é um movimento social. Eu até conversando com o líder desse movimento, eu achei muito interessante, né, a iniciativa, né, de um jovem que é estudante de Direito, é concluinte do curso de Direito, e você, assim, vamos dizer, se comover, Wendel, com a situação. Ele, conversando comigo, ele disse: João, isso aconteceu no município. Depois o município vizinho estava batendo na minha porta. E foi, né, outros municípios, é a mesma coisa da gente em casa estar com 5 filhos, né, ter a comidinha para dar a um e deixar 4 com fome. Então eu pensei dessa forma. E aquilo ali comoveu a federação. Eu passei, oficiei todos os outros órgãos, né? Nós fomos no Ministério Público, a comissão da OAB de Direito do Consumidor da Seccional Alagoas também é associada à federação. Nós estamos passando isso também para a OAB, para sensibilizar os colegas advogados a ajudarem junto à Febracon esses alunos, porque eles precisam, né, ter esse direito amparado, e não é, Douglas, o proprietário da universidade que está fazendo essa prática ilegal, abusiva, que vai nos parar, né, que vai conter essa energia de ajudar esses alunos. Estou aqui com o João Neto, vice-presidente da Federação Brasileira de Órgãos de Defesa do Consumidor. A gente está indo para um breve intervalo, a gente volta já. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto, a via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Mudar o rumo da educação no país. Como transformar a realidade do jeito certo. Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o João Neto, vice-presidente da Federação Brasileira de Órgãos de Defesa do Consumidor. A Febracon é uma federação nova, não é, João? A federação é uma entidade privada, né? A nossa federação, ela nasceu dessa instabilidade nacional quando o assunto é direito do consumidor. Nós temos nacionalmente uma Associação Brasileira de Procons. Sim. E essa associação, ela tem uma diretoria. Nós temos o vice-presidente, que é o superintendente, o diretor, o presidente, porque muda de cada estado. Sim. Muda a nomenclatura do gestor, né? E é o gestor da Fundação Procon de São Paulo, Paulo Miguel, é presidente
da Associação dos PROCONs do Brasil, a PROCONs Brasil. E a vice-presidente é lá do PROCON Porto Alegre, a Sofia, é a vice-presidente, Paulo Miguel e Sofia. Isso é o PROCONs Brasil. Nós criamos uma federação para não nos limitar à política, porque se porventura o atual governador de São Paulo ele exonerar o Paulo Miguel, automaticamente o Paulo Miguel sai da presidência da PROCONs Brasil. Se eu fosse eleito para ser o presidente da Associação Brasileira de PROCONs, ultimamente eu fui exonerado aqui no PROCON Alagoas, né? Hoje tem outro diretor-presidente no PROCON estadual, eu sairia. Então todo o meu trabalho da Associação Nacional era perdido pelo suposto, né, sucessor da pasta do PROCON local. O que nós criamos? Conversamos com a Secretaria Nacional do Consumidor, conversamos com a PROCONs Brasil, conversamos com o MPCOM, com o Ministério Público do Consumidor, com a Comissão Federal da OAB Consumidor, seccional, das seccionais de vários estados e o Conselho Federal da OAB, que íamos criar uma federação que independesse da vontade política para criar um órgão institucional propriamente dito, com segurança, né, para o presidente trabalhar. O nosso presidente, ele é lá do estado da Paraíba, né, o Ricardo Holanda, ele é o atual presidente da FEBRACON. Eu sou do estado de Alagoas, então são advogados que trabalharam na seara consumerista, tanto na sala de aula, tanto nos PROCONs, tanto na OAB Consumidor, na militância, né, do direito do consumidor, que essa federação ela foi criada. Ela foi criada com sede aqui no estado de Alagoas. Nós funcionamos ali no bairro do Jaraguá, ali na rua do Centro de Convenções, e todos os dias estamos à disposição de toda a população e dos órgãos também, né? Nós temos seccionais de OAB, né? Comissão de OAB associada, nós temos mais de 40 PROCONs associados, nós temos alguns MPCONs associados, são vários estados envolvidos com esse trabalho, né, para dar mais segurança jurídica e auxiliar a Secretaria Nacional do Consumidor, que há pouco tempo o presidente da República queria mudar para Secretaria de Relação de Consumo. Ora, onde fica a defesa do consumidor? Se é Secretaria do Consumidor, não é Secretaria de Relação de Consumo. Quem tem que fazer esse trabalho regulador são os PROCONs, né? São, vamos dizer assim, os órgãos de defesa do consumidor, é a justiça comum, as audiências, as conciliações é que faz essa relação de consumo e não, né, o poder executivo colocar isso para a população e dizer, não, acaba a Secretaria Nacional do Consumidor, vai ser Secretaria de Relação de Consumo. Nós brigamos, fomos na capital federal, chegamos em Brasília e, graças a Deus, isso foi... Seria um retrocesso. Seria um retrocesso. E o nosso direito consumidor sofre retrocesso todos os dias. Todos os dias nós sofremos. Por que todos os dias? Porque, Wendel, nós acordamos consumindo e dormimos da mesma forma. Hoje, para se nascer, você é consumidor e para morrer, você é consumidor. Né? Hoje a gente paga para ter o nosso filho no nosso colo. Acabou a história da parteira. Você tem o seu direito lesado na maternidade, no hospital. Você tem o seu direito lesado no cemitério, quando você vai enterrar um ente querido. Então, todos os dias nós vemos essas práticas. Todos os dias a população, ela vê, né? Olha, eu peguei ali na gôndola do supermercado um produto do valor de R$10. Você passa no caixa, o valor está majorado para 12, para 15 reais. Quantos milhões... né? Eles ganham em relação a isso. Seria também um problema também a falta de informação a esse consumidor? Seria um problema? Eu quando estive à frente do PROCON local aqui de Alagoas, eu sempre instiguei ao consumidor ser fiscal, né? Ajude o PROCON a ser fiscal. Né? Nós éramos resumidos aqui em poucos servidores que geriam o PROCON
com muitos estagiários. Hoje o PROCON tem, né, uma autonomia jurídica, financeira, orçamentária como instituto. Na minha época era uma superintendência, um braço de uma secretaria de Estado. Então, graças a Deus conseguimos fazer muita coisa, mas ficamos de mãos atadas. Hoje eu desejo, né, que o PROCON estadual ele cresça, ele mostre para que veio, porque a gente precisa, sem medo de errar, defender o consumidor alagoano e brasileiro. Como é que está a questão do planejamento do FEBRACON para os próximos anos, as ações? Existe algum tipo de planejamento de ação para o resto do ano? Existe. Nós fomos recém-criados, nós estamos conversando com alguns colegas para a semana. Eu e o presidente Ricardo Holanda, nós vamos conversar com uma comissão na Câmara dos Deputados lá em Brasília, conversar com o Celso Russumano, até porque quando eu estava no PROCON e na PROCONs Brasil, nas reuniões, eu sempre batia muito de frente com o deputado Celso Russumano, né? Mas é o bater de frente institucional. A gente tem ideias contrárias, mas eu tenho certeza que o deputado ele defende o consumidor como eu defendo. Sim. Eu acho só desnecessário o teatro. Eu acho que o nosso trabalho, né, a nossa luta, ela tem que ser na rua mesmo, arregaçando as mangas. E eu até já discuti muito com o deputado Celso, e depois a gente estava sorrindo, conversando, e o povo estranhava, mas é isso mesmo, né? E para a semana nós iremos conversar, ele que encabeça, né, essa questão no legislativo do direito do consumidor, em algumas TVs também. Nós vamos conversar, mostrar a proposta da FEBRACON e, junto com a Senacom, agendar, né, todos os nossos eventos, seja ele com os órgãos de defesa do consumidor, seja ele com os fornecedores. Mostrando nesse momento de ações, como esse consumidor hoje, que pode ter a opção do PROCON, mas ele pode também procurar o FEBRACON, ele pode observar isso, como ele pode se sentir mais seguro em que decisão tomar, se é a via administrativa, se é a jurídica, o que ele deve pensar, pesar para poder falar, para poder tomar uma decisão? Eu nunca espanto e nunca expulso o consumidor do nosso órgão de defesa do consumidor, né, dos PROCONs, né, das instituições espalhadas no Brasil afora, que são chamadas de PROCONs, sejam institutos, sejam superintendências, sejam fundações, autarquias. Agora, nós temos que entender, e o consumidor tem que entender, que o PROCON ele não pode abraçar tudo. Tem casos que só a justiça comum, que só os juizados especiais, eles abraçam. A gente consegue te dar o teu dano material, que você foi lesado, a devolução do seu produto. Agora, o valor pela vergonha que você passou, o valor pelo constrangimento que você passou, seja na loja, seja no shopping, isso a justiça é que nos ajuda, né? A justiça propriamente dita, né? Quando eu estava no PROCON, nós fizemos e assinamos um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que nos casos de dano material, no limite do nosso PROCON, a gente passava automaticamente, que é o Sistema de Automação Judicial, SAGE, nós passávamos automaticamente para os juizados especiais e ele saía do PROCON com audiência marcada na justiça. Então havia esse espaço, esse abraço, vamos dizer assim, da justiça com o executivo, os poderes aí se ajudando e ajudando o consumidor. Eu não sei se continua, até porque eu não estou mais no PROCON Alagoas, mas eu creio sim que esse trabalho continua, porque o que é bom a gente copia. É verdade. É verdade. João Neto, vice-presidente da FEBRACON, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Andy. O programa vai para o intervalo. Até mais. Nous avons demandé à des enfants de jouer à un célèbre jeu de société. Normalement, les règles sont les mêmes pour tous, mais pas cette fois-ci. Bonjour les enfants. Bonjour. Une moitié de joueurs commence avec 1500 €, l'autre moitié avec 750 €. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Un des joueurs favorisés aura 3 rues et 2 maisons dès le début de la partie. 3 rues et 2 maisons. Non.
Ça se fait pas. C'est injuste. Un joueur possède une carte qui lui permet de ne jamais aller en prison. Là, tu vas en prison. Pourquoi? Fais comme ça, c'est la règle. 1, 2, 3, 4. Comme tu as des béquilles, tu ne peux pas acheter de carte. Tu passes par la case départ, normalement c'est 200. Mais toi, comme tu es une fille, c'est 150. Pourquoi? Et les garçons, ils gagnent combien s'ils passent à la case départ? 200. Pourquoi? Tu vas jouer avec 6 dés là. Mais il n'y a que des 1. Mais ça se fait pas. Mais t'as vu la tricherie. Mais toi, par exemple, tu vas pouvoir acheter que la première partie. Et pourquoi? Mais pourquoi? Ça m'énerve. Mais les nouvelles règles, je crois qu'elles sont pas très justes en fait. Je crois même qu'elles sont pas justes du tout. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo o empresário Renato Coutinho, a quem eu agradeço bastante ter aceitado o nosso convite, falando do mercado da cachaça. Hoje, a aguardente, a cachaça premium, cresce no nosso estado, no nosso país? Bom dia, Wendel. Eu queria dar bom dia a todos os telespectadores. O mercado de cachaça, acho que de modo geral, de produtos premium, é um mercado em crescimento, né? Produtos cada vez mais bem elaborados, com posicionamento de mercado premium. E eu acho que esse é o mercado que mais cresce no Brasil. Ao contrário do mercado de produtos mais industriais, que é um mercado que não está... A exemplo do que acontece também na cerveja, né, com marcas artesanais, marca com outro posicionamento, produtos de mais qualidade. As pessoas acho que têm um apelo pelo consumo mais responsável do produto hoje, ou seja, bebendo produtos menos, mas tomando produtos melhores, de mais valor agregado e com mais qualidade. Quando se pensa exemplo, a Caraçuípe, que tem feito esse trabalho, tem recebido prêmios, esse trabalho que é desenvolvido para dar uma qualidade à cachaça, como é que ele surge? Como é que ele é construído? A gente diz sempre que o importante é você construir isso do campo, ou seja, da hora do plantio até o copo, né? Isso é importante, porque todas as fases nos produtos de valor agregado e de alta qualidade, todas as fases são primordiais para a construção de um produto de alta qualidade. Então, nós, desde o cultivo da matéria-prima, ao processo de fermentação, que talvez seja o momento onde se afere mais valor à bebida em função de ser um momento onde a fermentação de forma equilibrada vai trazer mais aroma, buquê vamos dizer assim, a parte sensorial do produto. E aí, por conseguinte, a destilação, que é onde nos produtos, com o nosso apelo, ou seja, com o nosso padrão de qualidade, você separa as frações, ou seja, a cabeça da cachaça, que a gente chama... A cachaça a gente divide em três momentos na destilação. A cabeça, o coração e a cauda. Então, para nós, a cabeça e a cauda é um subproduto que nós segmentamos separamos do todo, e aí vamos fazer uma destilação para fazer etanol para os veículos da fazenda. Minha família E aí o coração, só para deixar mais claro para o telespectador, o coração sim, essa é a parte nobre do produto, que vai para maturação, para envelhecimento, aí é uma decisão muito mais de demanda de mercado. No interior daqui do estado, em Capela, o pessoal dizia, cachaça de cabeça é que dá dor de cabeça, né? Não, e realmente viu? Assim, a gente antigamente se falava, não, a cachaça de cabeça, até em algumas situações se vinculando a um produto que tivesse alguma característica sensorial diferente ou alguma qualidade diferenciada. Mas, na verdade, a cabeça
Por que a gente chama de cabeça? Porque é o que o começo da destilação, ou seja, são álcools superiores, aldeídos, produtos que são tóxicos à saúde e que são os primeiros a evaporarem numa condição de destilação. Então são álcools que acima de 55, 60 graus já começam a evaporar, porque são composições alcoólicas tóxicas, entendeu? Então essa primeira fase do produto é um produto tóxico, é responsável por uma série de males, dentre eles a ressaca é um deles, mas males à saúde de fato, né? E produtos que até é interessante, esse exalar às vezes de um cheiro que não é agradável, isso são álcools superiores, sabe? A pessoa às vezes toma, fica com um hálito meio forte e tal, e isso é característica de produto de má qualidade, que nas industriais você não tem a condição de fazer o que nós acabamos de falar, que são as separações das frações. Então está tudo misturado num todo, né? A cachaça não é destilada em alambiques de cobre, é destilada em colunas, aonde você não tem a possibilidade de separar. Então, nas industriais, está misturado a cabeça, o coração e a cauda, de maneira estandartizada, com diluição alcoólica e açúcar, e isso vai para a garrafa. No caso das cachaças premium, como é o nosso posicionamento, não, aí essas frações são separadas e o produto vai para a garrafa, no nosso caso, sem adição de absolutamente nada. Não há adição de açúcar, não há adição de corante, não há adição de absolutamente nada. Tudo que você está vendo ali, tanto na Caraçuípe Ouro, como o produto com aquela cor dourada, amarelada, aquilo é uma característica simplesmente do barril. O barril é que transfere aquela característica. Não tem nenhum tipo de adição. E no caso da cachaça branca também, entendeu? Então, são produtos que são feitos de forma muito natural. A gente sempre preconiza vamos dizer assim, o uso do álcool de forma responsável, equilibrada, porque eu acho que o gosto do produto está nesse uso responsável. Claro que produto alcoólico, a gente não pode dizer que a pessoa deva se exceder, não é isso, mas esse produto é um produto que guarda algumas características que não faz nenhum tipo de mal à saúde. Ainda existe em algum setor da população a impressão de que a cachaça não tenha essa sofisticação que nós estamos vendo em termos de química, de estudo para que ela saia como sai? Muito boa pergunta. Eu acho que o que aconteceu com a cachaça é que ela, em algum momento da história do país, ela ficou estigmatizada como um produto de baixa qualidade. Então era visto, a cachaça não era visto como uma coisa sofisticada se consumir cachaça, mas isso tem mudado de forma muito rápida, porque a cachaça, do ponto de vista como bebida alcoólica, do ponto de vista de destilação e do ponto de vista de condições físico-químicas, ou seja, do laboratório, é um destilado superior do ponto de vista da qualidade alcoólica aos uísques, aos bourbons, entendeu? Aos conhaques. Então, eu estou falando como característica alcoólica. Então, são produtos nobres. Então, o trabalho que tem sido feito na cachaça no Brasil, e aí tem grandes produtos em todo o território nacional, e tem ganhado muita força. Acho que a cachaça vive um momento que não viveu nos últimos 30 anos, né, onde a população vê na cachaça, começa a ver na cachaça um valor nacional e cultural, e a reboque de tudo isso vem um grande trabalho no sentido de qualidade, de refinamento, envelhecimento em algumas madeiras, que é uma coisa muito particular, que são madeiras nacionais. Então isso tem dado uma outra roupagem à cachaça, e você vê hoje produtos sendo vendidos em gôndolas de supermercado com valor agregado alto, porque ali por trás tem todo um trabalho de marca e de construção de qualidade que referenda tudo isso. Porque antigamente se imaginava a cachaça como um produto único, né? Aguardente ali. Hoje você tem cachaça com sabor, hoje tem cachaça para vários públicos, né? Como é que tem sido trabalhado isso? Eu acho que você tem dois segmentos aí que a cachaça está caminhando. Tem o segmento de bebidas mistas, que a gente não pode chamar de cachaça, mas são bebidas que têm na sua composição adição de cachaça. Como bebidas como nós temos no nosso caso, a escorrega cravo e canela e a mel e limão. Ou seja, são produtos que têm na sua composição a cachaça, mas são produtos que, no nosso caso, feitos de uma forma muito natural, com maceração de mel de abelha e tal. E aí você
transforma isso num produto que tem como base a cachaça, mas não pode ser chamado de cachaça por conta da legislação, são bebidas mistas. E aí você tem no segmento de cachaça produtos que aí são armazenados em muitas madeiras, e aí essas madeiras conferem ao produto uma característica sensorial muito diferente. Então você vê, nós temos, por exemplo, no nosso caso, nós temos Caraçuípe Prata e Ouro. A Caraçuípe Prata maturado rapidamente em Jequitibá rosa, mas uma cachaça basicamente branca, com toda a característica sensorial de uma cachaça branca pura, sim, que tem uma característica. Temos a Caraçuípe Ouro, que é maturada em carvalho francês por 1 ano e meio. Já é uma outra característica, porque o barril transfere algumas características que são muito particulares. Já é uma diferença muito grande entre ela e a branca. E passam anos, né? E aí nós temos a Caraçuípe Extra Premium, um produto com 4 anos em carvalho francês, né? Um produto também já com uma característica diferente da Ouro. E aí nós estamos entrando na linha de madeiras nacionais, né? Para tentar, às vezes as pessoas gostam de cachaça, mas gostam de cachaça com determinada característica sensorial, né? Às vezes uma cachaça branca que vamos dizer assim, transfere muito mais aqueles sabores, aqueles aromas primários da cana, do engenho, da rapadura, que está mais presente na branca. E tem pessoas que gostam muito mais de um produto maturado em uburana, que é uma madeira nacional, em bálsamo, e cada um desses produtos tem uma segmentação de público que são bastante diferentes do ponto de vista sensorial. Hoje, quando um consumidor busca uma cachaça, ele busca a experiência nesse sentido? É menos a quantidade, mais a qualidade? Você enxerga assim? Acho que sem dúvida. Eu acho que essa coisa da experiência que você acabou de falar, eu acho que ela está cada vez mais presente. As pessoas não estão buscando mais um produto em si, mas um produto que harmonize com determinada situação, aonde ele possa harmonizar com determinada carne, determinado tipo de peixe, dependendo, é uma coisa assim. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais ligadas em qualidade. Me surpreende muito em vários eventos que nós estamos, como as pessoas começam a entender de bebidas, né? Pessoas jovens e, vamos dizer, com perguntas muito ligadas à qualidade, à experiência sensorial, à harmonização, a discutindo o tipo de madeira. Então você começa a ver um grupo de pessoas que compreende isso de uma maneira diferente. E essa coisa da experiência, do que tomar com o que, ganhando cada vez mais força, né? Passa a ser não só a bebida isolada da gastronomia, mas essa junção, todos caminhando juntos, quer dizer, a harmonização de produtos em situações completamente diferentes, pessoas fazendo isso muito bem. Uma coisa que nós não falamos aqui, que eu acho que é primordial, é uma força muito grande da mixologia, né? Cada vez mais essa coisa do drink, né? Da harmonização entre bebidas, quer dizer, isso acho que tem ganhado uma força muito grande. E aí você cria oportunidades de consumo do produto de maneira muito mais eclética, entendeu? E aí você atende a públicos diferentes, situações diferentes. Hoje a opção, a oferta de cursos para se conhecer a bebida, para se conhecer as variedades da bebida, também tem se multiplicado. É possível você encontrar comentários, pelo menos até no canal do YouTube, e as pessoas meio que passam a trocar informações. Hoje essa troca de informações é muito forte, né? Muito forte, né? Eu acho que o advento da internet democratizou a informação de uma forma, e as pessoas que têm interesse em determinado segmento têm acesso à informação de maneira muito fácil e objetiva. Então, acho que isso desmistificou muito, sabe, Wendel? Eu acho que ao longo desses anos, as pessoas, quando a gente participa de feiras, né, as pessoas estão preocupadas em provar o produto e ver, olha, essa madeira, aquela madeira. Então, você vê uma discussão em torno do produto que agrega valor, né? As pessoas começam a dar um passo à frente em conhecimento, e aí você, de certa maneira, o produtor é cada vez mais exigido pelo mercado, e é um ciclo virtuoso, porque o produtor oferece produto de melhor qualidade, as pessoas têm mais conhecimento, exigem cada vez mais dos produtos, né? E isso vai formando um círculo virtuoso. Como é que fica a questão de comentários dessa exigência? Há aqueles que conseguem dar sugestões nesse sentido, de melhoria? Sem dúvida nenhuma, a gente sempre está aberto a isso, né?
Eu acho que quem melhor entende de consumo é quem consome. Verdade. Na verdade, eu sou... por diversas vezes as pessoas me perguntam como deve consumir determinado produto. E eu sempre digo o seguinte, olha, eu não quero ser vamos dizer assim, se tem o eno chato, o caixa chato, né? Eu digo, tô brincando, não quero ser uma pessoa que vá, vamos dizer assim, delimitar a sua experiência, dizer, olha, você tem que tomar dessa forma. Mas pode sugerir. Eu acho que você pode sugerir, mas eu acho que quem de fato entende como deve ser consumido o produto é o próprio consumidor. Às vezes é mais aprazível uma pessoa de uma maneira, um produto gelado, em temperaturas muito baixas, e o outro consumidor diz, olha, não quero o produto nessa condição porque eu vou perder alguns aromas, algumas condições sensoriais que o produto gelado não vai me dar. Existe o sommelier de cachaça? Existe, sim. Existe cada vez mais isso. A gente chama muito de cachacier. Mas, assim, existe cada vez mais, existe cursos especializados, existe roda de aromas para você, vamos dizer assim, fazer um estudo de que notas de aroma aquele produto tem. Então, cada vez mais você vê as pessoas refinando isso, né? Buscando... Você vê muitos cursos onde as pessoas... É exemplo do que está acontecendo no mundo do vinho, né? As pessoas muito interessadas em terem opiniões, vamos dizer assim, mais refinadas sobre aquele determinado tema. Né? Então, eu acho que isso é produtivo. No caso dessas experiências, desses tons que são colocados, vocês estão lançando no segundo semestre madeiras brasileiras. Por que a escolha? Porque eu acho que, baseado justamente nesse nível de refinamento que o público está ficando, a gente precisa... Nós vemos que determinadas pessoas escolhem determinado produto pela condição sensorial. E aí veio para nós a necessidade de mostrar ao mercado produtos com características sensoriais mais variadas. Então nós estamos lançando, nós já temos a Caraçuípe Prata e Ouro e a Extra Premium, produtos assim bem consolidados, e vamos entrar agora num segmento de madeiras nacionais, ou seja, é uma linha Caraçuípe Madeiras Brasileiras. Então devemos fazer isso, já temos o produto em maturação, guardado em dornas, maturando já há um certo tempo, porque para a gente trabalhar com bebida alcoólica, você tem que fazer isso com bastante planejamento. Grande, Então, já definimos questão de toda a questão de imagem dos produtos. Num caso desse, de uma cachaça de qualidade, eu acredito que numa cachaça... A gente não pode nunca... É difícil dizer você tempo mínimo, porque esse tempo em barril, e em dornas, em maturação, ele vai depender muito do objetivo que você quer ter. Em algumas situações, o produto demorar muito no barril, ele vai transferir característica demais. Entendi. E o produto talvez fique muito amadeirado. Então, depende de várias situações. Depende do que você quer como produto, sensorialmente para o produto. Depende de quanto tempo esse recipiente tem de existência, porque quanto mais jovem for a madeira, mais tanino ela transfere. Sim. Entendeu? Consequentemente, o produto tende a ficar, vamos dizer assim, mais amadeirado com menos tempo. Então, rapaz, eu costumo dizer que a arte da bebida é uma coisa muito sensorial, uma ciência, não é uma ciência exata, né? Então, às vezes você tem barris em envelhecimento por 3, 4 anos e cada barril é um indivíduo, né? Porque barris com datas diferentes, às vezes com usos diferentes, então cada um tem uma característica sensorial. Então, essa talvez seja a maior arte na bebida alcoólica, que é de fazer o que a gente chama de blend, né? Que nada mais é do que a mistura. Então, você para atingir um objetivo do que está na garrafa, você está fazendo um blend de vários barris, eventualmente de várias madeiras, para chegar numa composição final sensorial equilibrada. Então, é difícil lhe dar uma data precisa para isso, porque cada caso é um caso, às vezes mês a mês, a pessoa que faz o blend, o que a gente chama de master blend, é a pessoa que abre o barril. No caso dos envelhecidos, ele não pode abrir, mas no caso do que está em maturação, ele abre, testa o produto, observa como é que foi essa composição aromática nos últimos meses, e aí em algum momento nós vamos decidir, olha, está na hora disso para a garrafa, e aí nós vamos fazer todo o processo de tirar do tanque, passar para o processo de filtragem, ajustar a graduação alcoólica e colocar na garrafa. Eu estou aqui com o Renato Coutinho, empresário, a gente está indo para um primeiro intervalo, a gente volta já.
Mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Renato Coutinho, ele que é empresário. A Carassuípe, ela foi premiada mais uma vez no Prêmio de Bruxelas. Que prêmio é esse? Importância desse prêmio? Nós tivemos 3 medalhas no Bruxelas. Tivemos medalha de ouro, Carassuípe ouro, e aí medalha também na Carassuípe prata. Então, o Bruxelas hoje é o concurso talvez de maior credibilidade no mundo, né? Porque é um concurso feito de forma muito isenta, os produtos são pegos por eles e são numerados em amostras. Em nenhum momento os jurados são muito profissionais, pessoas que vêm inclusive do mundo inteiro, franceses, belgas, vem gente do Brasil inteiro. Então é formado esse corpo de jurados que tem acesso ao produto em frascos numerados e aí fazem uma avaliação sensorial com todo um critério técnico e em nenhum momento eles têm acesso ao rótulo. Então, na verdade, o rótulo está linkado a um número, que é o número de amostra num frasquinho de remédio que eles recebem, né, para poder não ter nenhum tipo de sugestionamento da marca, nenhum tipo de coisa. Então, para nós é motivo de muita alegria. A gente está sempre sendo premiado, sempre medalha de ouro e medalha de prata nos produtos, ou seja, isso nos dá assim, a alegria e o entusiasmo de que estamos no caminho correto, né? A Engenho Carassuípe tem quantos anos? Olha, é um projeto em torno de 9 anos atrás, mas um projeto do ponto de vista de mercado muito jovem, porque apesar de nós termos 9 anos de produção, nós só temos 5 de mercado. Porque durante 4 anos nós passamos produzindo e armazenando o produto para no momento que entrássemos no mercado, nós tínhamos produto suficiente, com maturação já adequada para atender essa demanda. E assim nós fomos construindo. Então, a marca, de fato, do ponto de vista de mercado, tem 5 anos só. Mas do ponto de vista de produção, nós estamos trabalhando nesse projeto há praticamente 10 anos. A gente tem visto que tem ultrapassado as fronteiras, né, as divisas de Alagoas. Como tem sido trabalhado esse mercado? Que estados tem sido trabalhado? Nós costumamos dizer que nós estamos no Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, mas
como nós estamos procurando ter um foco mais efetivo, com equipe própria, com estrutura comercial um pouco mais aprimorada, nós estamos com um foco maior no Nordeste, entre os estados do Ceará e Bahia. Então, esse desenho comercial, com uma estrutura que nós estamos um pouco mais robusta, segmentada por estado, então aí eu costumo dizer o seguinte: às vezes você está presente no estado, mas você não tem uma presença efetiva, uma força comercial. Então, nós estamos presentes em vários estados do Brasil, praticamente em todos os estados, mas com um foco comercial no Nordeste. Hoje a gente pode dizer que os 9 estados do Nordeste estão contemplados em termos estratégicos? É pensado estado a estado ou vocês têm fase a fase para nós temos pensado estado a estado, passo a passo, porque construção comercial é uma coisa e o Nordeste tem eu acho que talvez seja o maior desafio, né? Acho que a distribuição, de modo geral, é um desafio gigantesco, né? Porque vamos dizer assim, a coisa comercial não é uma ciência exata, né? É humanas, então às vezes você peca na política, acerta no parceiro, às vezes não é a construção inversa, às vezes a política está até correta, mas o parceiro, então, é um passo a passo, é uma construção lenta, precisa ser feito com muito fundamento. Em alguns estados do Nordeste ainda não tem uma presença efetiva, uma coisa que nós estamos construindo nos próximos meses. Em alguns já tem uma presença efetiva, mas precisa de um foco, de um trabalho mais refinado. E esse é o nosso dia a dia. Nós estamos buscando esse modelo. Já temos um modelo comercial que nos permitiu andar bastante, mas sempre buscando um refinamento e uma gestão comercial mais aprimorada. Como se imagina a escala de produção? Dá para aumentar bastante essa produção? Olha... Ou também, como na cachaça, exige um tempo maior de estudo? Wendel, veja bem, eu acho que produtos premium, apesar de ser o mercado que mais cresce, são produtos que têm maior valor agregado, depende de uma maior argumentação de venda, depende de uma consolidação da marca no mercado onde você está se propondo a entrar. Isso tem um trabalho a ser feito. A gente tem um nível de crescimento que nos animam no sentido de dizer que nós estamos no caminho correto, mas, de qualquer forma, acho que a cautela e esse passo a passo, a gente tem que ter, vamos dizer, mexer com produtos dessa natureza, você tem que ter muito planejamento, porque imagina que hoje, em tese, nós vamos agora produzir a safra 18, 19, a partir de setembro. Em tese, nós estamos produzindo uma safra que será comercializada a partir de 2020. Então, imagina que o nível de planejamento que você está prevendo uma demanda futura, né? Você não pode ser muito conservador, porque você tem pretensões de crescimento que você precisa atingir, mas imagina que é uma equação muito difícil. Você está fazendo um planejamento de uma demanda futura, uma projeção, na verdade, de uma demanda futura que você pretende atingir, e, de uma certa maneira, você está atendendo com o seu estoque demandas que você projetou atrás. Então, é uma engenharia constante de planejamento. O nome em si da Engenho Caraçuípe não é de 10 anos, vem de antes. Sim, a história é longa, né? Porque na minha família é ligada à cana-de-açúcar, nós estamos falando de um século, né? Então, Caraçuípe é uma homenagem e um resgate de uma história muito, muito bonita e muito rica no ponto de vista de informações. Porque meu avô produzia cachaça nos anos 20, isso no Engenho Caraçuípe, que fica na Mata Sul de Pernambuco, ali próximo a Palmares. Então, naquela ocasião, ele produziu por muitos anos até se mudar para Alagoas, onde também foi muito vitorioso no que ele fez. Então, todo esse conhecimento da nossa família, que por todo esse tempo a gente aplica, não só o conhecimento, mas uma homenagem que eu faço à história do meu avô. Foi uma pessoa com uma história muito bonita, então resolvi dar a esse empreendimento que resgata toda essa história, todas essas técnicas de produção e todo esse trabalho,
resolvi fazer isso em homenagem a ele, que é uma pessoa merecedora de tudo isso. Ao mesmo tempo, também a parte do engenho também serve para turismo. Você pode visitar. Ah, sim. Nós estamos sempre abertos. Todos os dias nós estamos abertos, né? De segunda a sexta, nós abrimos às 8 da manhã, fechamos às 18 horas. E nos sábados abrimos às 8, fechamos às 16, sábados e domingos. O que é possível ver lá? Olha, é possível, nós temos um prazer muito grande em mostrar todas as fases do processo, né? A gente mostra toda a fábrica, a pessoa tem acesso. Acho que uma das coisas mais importantes é você dar acesso para que as pessoas vejam como você trabalha, quais são os padrões de qualidade que você trabalha, quais são os níveis vamos dizer assim, de dedicação, de equipe e tal. Então, acho que é importante as pessoas conhecerem. Estamos de portas abertas, é um grande prazer receber a todos. Ali em Campo Alegre. Isso, nós ficamos ali na BR-101 em Luziápolis, que é município de Campo Alegre, mas fica na BR-101. Certo. Na BR-101, no quilômetro 159, entre as cidades de Teotônio Vilela e São Miguel dos Campos. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Obrigado também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.